Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Bioxamanismo e DNA Sutil com a doutora Maria Luísa Rezende, médica, pós-graduada em homeopatia e didata em xamanismo matricial, formada pela PAGEA, Instituto de Pesquisas Xamânicas, da qual é sócia fundadora e membro da diretoria. Tem como especializações resgate de alma, terapia de liberação energética, reprogramação do DNA sutil, cura holográfica da linha do tempo. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Maria Luísa Rezende. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá, eu sou Maria Luísa Rezende e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito de DNA sutil, bioxamanismo, xamanismo matricial. Eu faço parte do corpo didático da PAGEA, Instituto de Pesquisas Xamânicas. Iniciei o meu caminho dentro do xamanismo há quase 30 anos atrás, através da Carminha Levi, de quem eu fui, num primeiro momento, analisanda, de análise junguiana. E logo entrei em contato, através dela, com o xamanismo. E esse caminho teve uma profunda ressonância no meu ser. E até hoje, então, eu dei continuidade, continuo aprendendo e ensinando. E essa oportunidade nós vamos estar conversando sobre alguns temas que também eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Xamanismo, para mim, se tornou uma forma de viver. No início, eu entrei no conhecimento xamânico sem saber nada, nunca tinha ouvido falar a respeito de xamã, de xamanismo, nada disso. Mas, quando a Carminha me chamou para participar de um grupo de estudos, eu fui. E comecei a ler a respeito, fazer as primeiras práticas, viagens ao som do tambor, encontrar o animal de poder. E, de repente, eu falei, nossa, era isso que eu estava buscando há muito tempo. E xamanismo, para mim, hoje, é presente no dia a dia, na vida, como ela é. Até aquele momento onde você está com um grupo, transmitindo o seu conhecimento, as suas experiências e vendo a evolução das outras pessoas, até aquele momento dos seus desafios pessoais, aonde essa força, essa reconexão com o sagrado é fundamental. Então, xamanismo para mim é um modo e uma atitude de viver aqui na Terra e ao mesmo tempo em conexão com as nossas outras dimensões. Então, como eu havia referido, eu comecei participando de grupos de estudos com a Carminha Levi. Ela já havia feito a sua iniciação com Michael Harner em Islay, na Califórnia, e, de forma pioneira, trouxe o neoxamanismo aqui para o Brasil. E nós iniciamos com grupos de estudo.
e praticávamos o xamanismo urbano aqui em São Paulo e também, às vezes, em jornadas de imersão em Almada. E foi assim que eu comecei o xamanismo. Carminha nos relatava a respeito de um sonho dela e que quando ela estava em Islém, numa das iniciações dela, fazia parte uma prática que era ficar ouvindo o oceano e receber do oceano uma mensagem relacionada ao seu propósito de vida. Então, a Carminha relata que ficou ali meditando, ouvindo o oceano, até que o Oceano Pacífico começa a dizer para ela: Piece of peace, piece of peace, pedaços de paz. E assim nasceu o sonho da Pazéia. Ela volta ao Brasil e ela também se lembra do Roberto Piva, grande poeta. E ele era muito amigo da Carminha e sempre eles se cumprimentavam pela manhã. E ele dizia para Carminha: Carminha, você precisa dar uma forma para os seus grupos de estudo, para todo o seu caminho xamânico. E assim surge a ideia de formatizarmos a Pazéia como um instituto, né? E foi lá em Almada, numa primavera de 1990, que um grupo de alunos, mais a Carminha, fizemos viagens xamânicas, em contato com a natureza, ouvimos o fogo, ouvimos o ar, ouvimos a terra, ouvimos o mar e juntos formatamos o que seria a primeira escola de neo-xamanismo do Brasil. E temos, nessa ocasião, também toda a cerimônia, todo o ritual da pedra fundamental da Pazéia. A nossa volta de Almada foi abençoada por uma chuva que foi um desafio. E para nós que tínhamos acabado de elaborar, né, todo um projeto, foi realmente uma bênção. E nós tínhamos certeza que nós chegaríamos bem. Mas foi um grande desafio. E foi assim que nasceu a Pazéia há 29 anos. Setembro agora, de 2019, completamos mais um aniversário. Então, bioxamanismo surgiu para mim como este nome a partir de um período onde eu já tinha bastante caminho trilhado no xamanismo, tendo conhecido, né, o xamanismo na sua tradição, tendo estudado Mircea Eliade, Michael Harner, lido os livros do Foster Perry, tido experiências com o xamã brasileiro, o Zezito Duarte, claro, toda a formação com a Carminha Levi e outros professores na Pazéia. Não vou citar todos, porque não quero deixar de lado ninguém, mas um grande caminho. Tinha também já feito toda a formação e era assistente do Roland Barclay, e também já tinha feito workshops com a Catherine Wilkins. E aí eu achei que tinha chegado a hora de eu poder estar reunindo tudo isso que já estava sedimentado em mim, numa maneira que eu denominei de bioxamanismo a sagrada alquimia, envolvendo manutenção energética e cura dentro da forma xamânica, que é integração corpo, mente e espírito. E assim fui desenvolvendo práticas e montando um trabalho que envolvia técnicas e conhecimentos desses diversos olhares dentro do xamanismo e da metafísica de que eu tive a oportunidade de entrar em contato.
É claro que existem inúmeras maneiras de fazer limpeza energética xamânica de acordo com as mais diferentes tradições. O que eu vou falar para vocês diz respeito à forma como, dentro do trabalho com o DNA sutil e com a fractologia e com o próprio xamanismo tradicional, eu pratico. Então, primeiro, a gente tem que partir de um pressuposto que é a abordagem do ser humano multidimensional composto de uma série de campos energéticos, de corpos energéticos, melhor dizendo, que formam o seu campo energético. E a circulação de energia no próprio corpo nosso físico e também no corpo energético. E as suas conexões com a energia da Terra, com a energia divina e os principais canais de circulação dessa energia, que eu chamo do estudo da anatomia sutil. Para que a gente possa entender como é que nós aqui, na terceira dimensão, podemos estar funcionando num corpo físico e, ao mesmo tempo, sem perder a conexão com outras realidades e com nossas outras dimensões mentais, emocionais e espirituais e cósmicas. Então, tendo isso em vista, podemos estar fazendo a limpeza energética xamânica observando o campo energético de uma pessoa e percebendo aquilo que não está de acordo com o que chamamos da perfeição dessa pessoa, o que ela é verdadeiramente, o que não está combinando. E aí, através de técnicas, que isso não dá para, nesse momento, entrar em maiores profundidades, mas através de técnicas, usando a sabedoria das mãos, por exemplo, podemos remover essas imperfeições, que são pontos de energia estagnada, seja emocional, seja mental, seja no campo do etérico ou até mesmo no corpo físico. São diferentes níveis de profundidade ou de ressonâncias diferentes, aonde pode haver essas intrusões energéticas, melhor seria esse nome. E cuidando para que haja um restabelecimento da harmonia dessa pessoa, da integridade dessa pessoa, buscando sempre isso a partir de olhar não para o problema, mas sim para a perfeição, para a integridade maior desse ser que é corpo, mente e espírito. Então, a partir do que já havia sido falado, né, do enfoque, dessa atitude de ter como ponto de partida a perfeição, de ver, né, a pessoa que está na sua frente como seu cliente, e você nesse momento no papel do terapeuta xamânico, tendo como referência a perfeição. E isso, o que traz, né, de um ganho é que a harmonia, a perfeição, a integridade, elas vão estar sendo ressaltadas. E aquilo que não está de acordo fica relativizado. Então você não está olhando para uma pessoa e procurando o problema. Você está olhando para o todo da pessoa e vendo, isso aqui não combina. Para fora da existência. Como manter então essa integridade, né, do cliente, do meio ambiente e do próprio curador, tem a ver, em primeiro lugar, com essa atitude, aonde você olha vendo a perfeição e não o problema. E para isso, você também tem que estar olhando da sua integridade maior, do seu eu maior, da sua própria perfeição.
Então, primeiro, você se move em nível de consciência até esse seu nível o mais próximo de quem você é verdadeiramente, da sua perfeição, do seu ser. E a partir de lá, você olha para o seu cliente, também o vendo nesse estado que ele é de perfeição. E a partir daí é um convite para que ele esteja diante de você com todos os seus níveis, até chegar no corpo físico e na mente profunda. E aí se estabelece, uma palavra técnica, um rapport, né? Eu estou no meu campo energético, a pessoa está no campo energético dela e cria-se um terceiro espaço através de uma outra denominação para a mesma coisa, que é a atenção plena, aonde acontece a possibilidade da cura. E essa possibilidade acontece a partir desse encontro sem julgamento, desse encontro de total acolhimento de tudo o que a pessoa é. E a partir daí, então, todas as forças da natureza, todos os seres, os animais de poder, os orixás, seja lá que forças xamânicas você possa estar tendo ali disponíveis para participar da cura, vão estar sendo bem-vindas e vão vir para colaborar nessa cura, no restabelecimento do reequilíbrio dessa pessoa. Ao fazermos a remoção daquilo que eu denominei como intrusões energéticas, também a gente não vai simplesmente tirar uma coisa do campo energético da pessoa e jogar no chão ao lado. Porque o próximo que passar por ali vai poder estar, né, recebendo esse, vamos dizer, entre aspas, essa energia estagnada que foi removida do campo energético da pessoa. Então, com a nossa sabedoria das nossas mãos, nós vamos poder estar removendo para o tempo, momento, antes daquilo ter sido criado. Então, deixa de existir. E aí está tudo neutro novamente. Essa é uma maneira de proteger o meio ambiente. Com relação ao cliente, quando você se posiciona a partir da sua perfeição e vendo a perfeição dele, nessa atitude de atenção plena, de total acolhimento, de abertura do cardíaco, sem julgamento, você não está invadindo o campo energético da pessoa, você não está invadindo a pessoa para obter uma informação. E, portanto, você vai estar como um espelho diante dela. E você também não vai absorver e aí ter que processar as questões que são dela. Você está ali como um espelho para que ela possa perceber. Você é o facilitador com o treinamento necessário e a disciplina necessária para convidar a pessoa, com a ajuda de todas as forças de cura dela própria e do universo e da própria Terra, para que esse processo de cura possa acontecer. Então, é assim que acontece essa proteção do curador, do cliente e do meio ambiente. Quando se fala de imprints, nós estamos falando de registros, marcas que ficam no campo energético de alguém. Podem ser nos mais diversos níveis, eles podem estar muito próximos no corpo etérico, eles podem estar na esfera mental, eles podem estar na esfera emocional, como formas pensamento ou como emoções pensamento estagnadas. Muitas vezes podem estar assumindo formas de relíquias do nosso museu emocional. Por exemplo, lanças, escudos, facas espetadas na garganta, grilhões prendendo os nossos pés ou as nossas mãos, enfim, artefatos os mais variados que estão nesse museu emocional
sejam relacionados a experiências dessa sua própria existência, ou às vezes existências anteriores daquela mesma pessoa, ou mesmo memórias que vêm através da linhagem ancestral daquela pessoa. E eles podem ser removidos para que possa fluir melhor a energia e as conexões dessa pessoa com o eu superior dela e com as próprias forças da Terra possam aumentar e se restabelecer de uma forma muito mais intensa. Então esses são os chamados imprints. Falando do DNA sutil e daquilo denominado de reprogramação xamânica do DNA sutil, vamos remeter a essa concepção do ser humano como sendo multidimensional. E também vamos nos remeter a uma concepção de que o ser humano, ele também funciona de uma maneira holográfica. O que significando isso, né? Que nos diferentes níveis, né, nós temos o DNA na nossa célula, no nível físico, que é visto no microscópio eletrônico. E, partindo desse pressuposto de um ser humano multidimensional e funcionando de uma forma holográfica, há a contraparte disso nos demais, assim chamados, corpos sutis, até o nível espiritual. Então, quando a gente fala do DNA sutil, na verdade, nós estamos falando de conexões que existem e que podem estar ativadas ou não, que nos permitem ter uma comunicação com todo o nosso potencial de seres humanos. Muitas vezes esse nosso potencial inato, a gente está falando de habilidades que são inatas a todos os seres humanos, mas que durante a nossa formação da personalidade, muitos condicionamentos, sejam eles familiares, sejam eles sociais, educacionais, religiosos, então esses aspectos foram sendo desativados, como luzes que se apagaram, mas que não deixaram de estar presentes, elas só não estão com o brilho de todo o potencial que elas podem ter. Nos primórdios da humanidade, já os primeiros xamãs descrevem, através dos antropólogos, isso chega até nós, mas descreviam então espirais, ou cipós entrelaçados, ou escadas comunicando o céu e a terra, na forma de espiral, na forma de escadas. Muito semelhante ao que muitos e muitos anos depois foi possível de ser observado através do microscópio eletrônico da molécula do DNA com a sua dupla hélice. Então, esse conhecimento em si, ele sempre existiu. E hoje nós podemos estar resgatando esses conceitos e trazendo isso para a nossa vida do cotidiano, que é o mais importante. A gente fala desse modelo de 12 fitas do DNA sutil. Ao nível do microscópio, sempre vai ser possível de se visualizar 2 fitas de DNA sutil e elas podem ser comprovadas no microscópio eletrônico. As outras fitas, elas são visíveis ao nosso olhar metafísico, mas elas contêm habilidades relacionadas à nossa expressão como seres humanos, conectados com a Terra e conectados com a nossa dimensão espiritual. E a possibilidade de nós
podermos entrar em contato com isso é através da expansão da nossa consciência, né? Sendo essa nossa consciência expandida uma ferramenta capaz de entrar em contato com outras realidades e trazer essas informações de outras realidades, de outras instâncias, até o nível do físico, até o nível da terceira dimensão. Esse modelo das 12 fitas, ele é o suficiente para que um ser humano possa levar a sua vida aqui no planeta Terra da forma mais plena possível. Existem fitas além das 12? Sim, existem. Mas para o nosso cotidiano, para as nossas ocupações como seres humanos nesse momento na Terra, o nosso conhecimento e ativação até a 12ª fita é plenamente possível, funcional. Eu vou falar de algumas poucas habilidades, né, relacionadas a essas fitas, porque na verdade elas são como níveis diferentes de estágios de consciência. Então, um exemplo. Falamos dessa comunicação entre o corpo e o espírito. Então, eu faço uma analogia que é como se fossem vias de comunicação, autopistas, né? Então, quando falamos de 4 fitas de DNA sutil, o que nós temos? Temos a primeira e a segunda fita, que estão no corpo físico, e temos um segundo par, que são 2 fitas já no nível atemporal, não material e não contido num espaço restrito. Ou seja, elas estão no nível metafísico. Então, é como se tivesse, né, torcidas e trançadas 4 espirais, 4 fitas. E a habilidade contida é uma maior comunicação entre o seu corpo e o seu espírito. O seu corpo começa a ser ouvido nas suas necessidades. E o espírito pode também estar sendo ouvido nas suas necessidades. E ambos iniciam uma conversa, um diálogo. Denominamos a isso de telepatia corporal. Você e seu corpo se tornam conscientemente telepatas. Então, a possibilidade de comunicação com outros corpos de outras pessoas vai aumentar. O contato de você com seu próprio corpo, com seus próprios órgãos, vai aumentar. E aí você vai olhar para um alimento e você não vai somente seguir a ordem do médico que falou que você não podia comer determinada coisa, mas você vai ouvir o seu corpo dizendo para você: ah, isso é bom para mim. Não, isso aí não é legal para mim. Essa comunicação vai ficar muito mais clara. E ao mesmo tempo, você, como ser, o seu ser também vai poder começar esse diálogo com o corpo. É o primeiro estágio de diminuição do conflito entre esses 2 níveis de consciência diferentes: o querer do corpo e o querer do espírito. Quando estamos com 6 fitas do DNA sutil, já são mais 2 fitas metafísicas e essa comunicação começa a funcionar muito melhor ainda. Começa de fato um respeito entre a vontade do corpo e a vontade do espírito e se estabelece a paz, a harmonização e também a regeneração, a autocura como uma possibilidade mais cotidiana, mais frequente. Esse estágio de 6 fitas do DNA sutil, o corpo e o ser começam a formar uma equipe. Deixa de existir esse conflito.
Então eles começam, de fato, a colaborar. Com 8 fitas do DNA sutil, é o número da força, é o número do poder e é o número das trocas. Então, o corpo e o ser estão já trabalhando como uma equipe. É também a habilidade de troca, de intercâmbio perfeito. Esse 8, ele é também o infinito. E a possibilidade de, dentro daquela premissa xamânica, o máximo de eficiência com o mínimo de esforço, porque não há perdas nessa troca energética. Essa fita, ela se comporta como uma fita de Moebius, onde não há perdas energéticas. E isso, para um curador, é muito importante. Então, há uma passagem muito importante da 7ª fita, aonde o corpo começa a ser conscientemente um canal de cura, podendo acessar conhecimentos e canalizar conhecimento, cura para si próprio e para alguém outro, mas há um desgaste energético muito grande. Com essa mudança para a 8ª fita, esse desgaste deixa de existir. E uma coisa super interessante também, essas trocas são em todos os níveis. E a energia do dinheiro também é um intercâmbio, é uma troca, ou seja, o curador, ele se sente à vontade e o cliente vai entender como natural que essa troca, ela se realize também no nível da matéria. É como se na 7ª fita tivesse assim ainda um condicionamento de que o curador pode fazer isso para os outros de uma forma, vamos dizer assim, onde a troca nem sempre vai estar equilibrada. E essa mudança para a 8ª fita, essas trocas passam a ser muito mais equilibradas, inclusive no nível da matéria. Quando falamos da 12ª fita do DNA sutil, então são 6 pistas, com outras 6 pistas, 12 pistas de comunicação entre o ser e o espírito. E nesse momento é que o corpo físico começa a se tornar um corpo de luz. É quando o corpo mesmo passa a estar consciente. E o que acontece? A forma de funcionar passa a ser uma forma de interdependência, aonde a energia se recicla, aonde essa pessoa se torna energeticamente autossustentada e conectada com a energia do universo, com a energia da Terra, de uma forma, vamos dizer, estável. E passa a funcionar de uma maneira de interdependência, não dependendo se ela está num ambiente apoiador ou não, para que ela se mantenha sustentada energeticamente. O corpo e o espírito como, de fato, uma equipe em sinergia total. E é a forma aonde o viver na 3ª dimensão, ao mesmo tempo que consciente das outras realidades, além da 3ª dimensão, até o nível espiritual e cósmico, podem estar coexistindo. E a gente pode estar, então, expressando na vida concreta aquilo que nós verdadeiramente somos. Todos os condicionamentos que nos amarravam muito facilmente já poderão ter sido dissolvidos. Então esse, resumidamente, é esse modelo de 12 fitas do DNA sutil.
Bom, na verdade, as fitas do DNA, elas podem estar repercutindo na nossa vida do cotidiano quando elas estão ativadas, porque cada uma delas traduz uma habilidade inata ao ser humano que pode estar sendo manifestada no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo, talvez mais xamânico, que fique mais simples de compreender. Então, quando a gente fala da quinta fita do DNA sutil, o 5 é o número da mudança. E é a mudança da forma. É também a possibilidade de entrar em contato com outros sistemas de crença que não só o seu. Então, na vida prática, como que isso pode acontecer? Digamos que você tem um problema com uma pessoa, uma dificuldade de comunicação com uma pessoa. Sempre acaba dando confusão, sempre acaba dentro de um determinado contexto, você se esbarrando com essa pessoa. Então, uma maneira prática de você estar usando a habilidade da quinta fita, que é essa transformação e entrar em contato com outro sistema de crenças, é você, através de uma viagem xamânica, entrar em contato com este problema através dos seus próprios olhos. Então, você, sendo você mesmo, olha para aquela questão de dificuldade de comunicação. Num segundo momento, você vai entrar em contato com esta mesma situação, porém, através dos olhos da pessoa difícil para você. Então, você vai experimentar aquela situação sendo aquela outra pessoa, como ela experimenta aquela situação. E num terceiro momento, você volta a experimentar aquela situação através dos seus próprios olhos novamente. E observa o que é que aconteceu. Normalmente o que acontece é que há uma ampliação da compreensão daquela situação. Há uma visão mais sistêmica daquela situação que é co-criada pelos protagonistas. E você passa a poder ter a liberdade de escolha, porque você viu aquilo a partir do seu sistema de crenças, do seu modo de ser. Você viu a mesma coisa sendo a outra pessoa através do sistema de crenças dela, da experiência dela. Você sentiu como é viver aquilo sendo aquela outra pessoa. E isso traz um ganho e te dá a possibilidade de escolher da próxima vez como você vai reagir diante daquilo. E não simplesmente poder seguir naquele condicionamento do comportamento anterior. Cria uma nova possibilidade de escolha. Isso é um exemplo. Quando a gente fala também do xamanismo, propriamente dito, a gente fala dos nossos animais de poder. E a habilidade dessa quinta fita, em inglês, ela é chamada de shape shifting. É a transformação da forma. E quando você, numa viagem xamânica, se vê com o animal de poder, é uma coisa. Quando você e o animal de poder se tornam um, e você experimenta a realidade como a águia, como o jacaré, como o urso, é uma experiência totalmente diferente. O seu campo energético vibra numa outra ressonância. Você e o animal de poder se tornam um. Então, essas são habilidades dessa quinta fita, que pode estar sendo trazida também para o seu cotidiano. Por exemplo, ainda com animal de poder,
Digamos que você vai para uma reunião de conciliação de uma situação difícil. Você pode estar se preparando anteriormente e escolhendo qual a forma animal vai ser a mais apropriada para você estar presente naquela reunião de conciliação. E a maneira como as outras pessoas vão reagir a você é diferente. Se você estiver numa situação com uma ressonância de um coelho, ou com uma ressonância de um tigre, ou com uma ressonância de uma serpente, isso fica no seu campo energético, ressoa de uma outra maneira. Artistas também traduzem isso no seu cotidiano. E um exemplo que eu costumo dar é uma ocasião que eu assisti um monólogo com o Paulo Altran, no qual ele está no palco sozinho, não há, porque é um contínuo esse monólogo, não havia nenhum tipo de recurso outro, e na medida em que ele vai fazendo esse monólogo e contando essa história, todo mundo vê a onça. A figura dele se transforma numa imagem de uma onça. Então é uma habilidade também dos artistas. E essa transformação se dá no nosso corpo etérico. É a energia nossa etérica que assume essa outra forma através dessa habilidade relacionada com a quinta fita. E isso é possível de ser visível aos olhos das pessoas que estão ao redor. Quando a gente fala de reprogramação do DNA sutil, eu acho que um conceito muito importante é que reprogramar não é criar nada novo, mas sim despertar aquilo que já estava lá, mas adormecido. Ou seja, trazer à consciência algo adormecido. E isso, esse adormecimento, acontece pelos condicionamentos que durante a nossa vida nós vamos recebendo ou vão acontecendo. Sociais, educacionais, religiosos, familiares, e é como se a gente esquecesse de quem nós somos verdadeiramente. E esse caminho da reprogramação, desse despertar dessas habilidades inatas de nós como espécie humana, é uma maneira de poder estar, então, buscando a retomada da nossa existência de uma forma mais plena, de uma forma mais completa, de acordo com a nossa própria integridade. Cada um com suas próprias características únicas, mas como espécie humana, com habilidades que nos são inatas. É possível você, dentro disso, né, de um karma, que a gente chama de karma familiar, são alguns padrões de comportamento que as pessoas às vezes manifestam e que elas têm a sensação, e muitas vezes elas até contam pelo histórico, de que aquilo não acontece somente com ela, mas que na família dela esse padrão vem se repetindo há gerações e gerações e gerações. Então, o que é possível dentro do trabalho com a reprogramação do DNA sutil é levar a pessoa no estado alterado de consciência para que ela entre em contato com este padrão que a vem acompanhando a família dela há séculos, que vá para aquele momento anterior àquele padrão ter começado a existir.
Muitas vezes é possível que a pessoa tenha um insight do porquê, para aquela família, naquele momento, aquele grupo, achou que era uma boa ideia, naquele contexto, desenvolver aquele tipo de comportamento. Porém, que hoje, séculos depois, em outro contexto, aquele padrão está funcionando como uma amarra, como um impedimento para a liberdade, para novas escolhas mais apropriadas. Então, a partir desse insight, é mais fácil de estar podendo dissolver. Indo para esse momento anterior a este padrão ter sido trazido à existência, então é como se a gente pudesse estar trazendo essa nova informação da não existência desse padrão através de todas essas gerações até essa pessoa que é o representante da família neste momento e também para os que vêm a posterior, os descendentes dessa pessoa. Então, metaforicamente, é como um vento ou um facho de luz que vem desde a não existência desse padrão, varrendo e limpando esse padrão por todas as gerações, até chegar nessa pessoa de hoje e seguindo adiante pelos futuros componentes dessa família. E poder, então, estar sintonizando o corpo, as células dessa pessoa, nessa nova frequência, nessa nova ressonância, apropriada para o momento de hoje, para a vida de hoje, para o contexto de hoje, através da luz do eu superior, dissolvendo esse padrão não mais necessário. Quando se fala de consciência holográfica, nós estamos partindo do pressuposto do ser humano, né? Dentro dessa concepção não apenas linear, mas saindo dessa linearidade, né? E entendendo o ser humano como composto realmente de outras frequências vibracionais, de outros aspectos que trazem isso que nós chamamos de multidimensionalidade, desde o corpo físico, passando pela esfera das emoções, pela esfera dos pensamentos, chegando à esfera espiritual. Essa chamada visão holográfica, a gente tem que se remeter um pouco a pesquisadores que fizeram algumas observações. Então, um desses pensadores, né, foi o Karl Pribban, aonde ele fala de que nós, com o nosso cérebro, ele se comportaria de uma maneira holográfica e seria capaz de decodificar hologramas dentro de um universo também holográfico. Então a gente vai ter que entrar em contato com o que é uma holografia, que é uma imagem tridimensional criada a partir da luz laser. A luz laser, ela tem como característica de ser uma luz coerente, significando que todas as ondas seguem numa mesma direção, não há dispersão, elas seguem todas uma mesma direção. E a nossa mente, ela pode funcionar dessa forma coerente. E aí, assim, despertamos a possibilidade dela funcionar como um laser e decodificar realidades que estão em outras esferas vibracionais, em outras frequências.
A isso nós podemos chamar do cérebro holográfico, aonde as informações são processadas de uma forma interdependente, simultâneas. E o que acontece quando estamos funcionando dessa maneira? As ondas cerebrais, elas vão estar funcionando de uma maneira mais harmônica. E os hemisférios cerebrais vão estar funcionando em sintonia. Isso amplia e muito a nossa percepção da realidade. Saímos de uma visão mais mecanicista de causa e efeito e podemos ter uma experiência de uma visão mais abrangente, que envolve outras inúmeras possibilidades acontecendo simultaneamente. Essa visão holográfica, ela é, dentro das espécies que existem aqui nesse planeta, ela é comum para os golfinhos. A maneira de funcionar dos golfinhos, do cérebro deles, é assim, é holográfica. Então, dentro desse nosso ganho de consciência, o poder funcionar dessa forma holográfica nos permite sair de estarmos atrelados ao tempo, ao espaço, como realidades e não como algo ilusório, e nos conectarmos com além do tempo e do espaço, e também com as possibilidades de podermos sair da dualidade e entrarmos na possibilidade de vermos a realidade de uma forma mais holística, abrangendo inúmeras outras possibilidades. Então não é só o certo e o errado. O certo e o errado, de acordo com um determinado contexto, vão ter um outro significado. Eles não são absolutos. Eles passam a ser relativizados. Ao vermos a realidade dessa forma holográfica, a gente olha para uma situação por inúmeras perspectivas que criam aquela situação. Então traz realmente um ganho muito significativo de poder estar presente ao mesmo tempo na realidade da terceira dimensão e ao mesmo tempo sabendo que existem outras possibilidades acontecendo simultaneamente. Dentro das premissas do xamanismo, a gente passa a viver cada vez menos dentro do padrão de causa e efeito e muito mais a sincronicidade se torna algo natural, cotidiano. Então, esse ganho normalmente acontece na passagem das duas fitas do DNA sutil para a vibração das 3 fitas do DNA sutil, aonde a gente ultrapassa o julgamento e passa a ter então essa visão mais holística da realidade, aonde uma parte pode estar sendo a representação do todo. E se algo acontece nesse ser humano multidimensional, num determinado nível, ele vai se refletir em todos os outros níveis desse ser humano multidimensional. Então você pode estar lidando com um padrão que nesse momento está configurado como algo na esfera emocional. E se você dissolve aquilo nessa esfera emocional, isso vai reverberar por esse ser humano em todas as outras esferas, na física e mental e espiritual. E há essa intercomunicação entre todos esses níveis de uma forma muito mais presente e simultânea. O xamanismo, no nosso dia a dia, a gente pode estar trazendo a partir desse
contexto de reconexão. Reconexão com a nossa própria natureza interna, reconexão com a natureza externa, por exemplo, através de estarmos celebrando as passagens das estações, as diferentes fases da lua, olhando para as coisas do nosso dia a dia, sob essa perspectiva xamânica, de que tudo é sagrado, tudo tem espírito e tudo faz parte de um todo maior, interdependente, de uma grande rede. E você se torna então mais consciente do seu papel nessa grande rede, do que é aquilo que você precisa fazer, porque se aquilo não for feito por você daquela sua própria maneira, ninguém outro no mundo vai estar realizando aquilo. E para esse todo maior que somos nós, no nosso planeta e no nosso universo, aquilo vai ficar faltando. E para a integridade maior desse todo, é necessário que a gente possa estar manifestando aquilo que dentro do xamanismo a gente chama da nossa medicina pessoal. E ela compõe no dia a dia com esse todo maior. Como trazer isso para o dia a dia é uma questão de atitude, é uma questão de você estar o tempo todo olhando para você mesmo e também olhando para o seu redor e buscando ter atitudes, escolhas que vão cada vez mais em acordo com a sua própria integridade. Então, escolhas que levam você para o caminho de maior integridade pessoal e também levando em conta a integridade do outro e a integridade do ambiente ao seu redor, do próprio planeta e das próprias pessoas com as quais você convive. Então, é estar buscando respeitar a você mesmo, a sua integridade, ao mesmo tempo em que respeitar o entorno e a integridade do outro, da natureza, enfim, de tudo que nos envolve. É um modo de viver o dia a dia com os seus desafios, estando presente, estando inteiro naquilo que estamos fazendo naquele dado momento. Nesse momento da mensagem final, depois de ter falado e compartilhado com vocês um pouco do que eu vivenciei nesses anos de prática de xamanismo, de vivência do xamanismo, eu creio que a minha mensagem final poderia ser uma mensagem de esperança. Uma mensagem de que cada um, a partir de cuidar de si próprio, de estar atento à sua própria integridade, possa também, de fato, se tornar um pedaço de paz, voltando lá para o histórico do Oceano Pacífico, ao conversar com a Carminha, e a Carminha dialogando com o Oceano Pacífico, trazendo a possibilidade desse caminho, que cada um se torne um pedaço de paz. A paz dentro de você mesmo, você com os seus próprios órgãos no seu sistema orgânico, você com as suas emoções, você com seus pensamentos, você com seus anseios e insights espirituais, você em paz e reverberando essa paz àqueles do seu entorno. Você como um pedaço de paz, fazendo a sua parte e
podendo ser um co-criador de um mundo onde haja também a paz se manifestando externamente, concretamente. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.